E aí, depois de 2 anos, a gente fez um descongelamento que não deu certo. Depois a gente descongelou, que era o meu último embrião congelado, veio Cecília. E aí foi uma gravidez muito diferente da gravidez da Lala, porque foi uma gravidez completamente normal, sem nenhum exame alterado. Eu tinha um Doppler de 3 dias antes, assim. E Cecília parou de mexer da noite para o dia com 38 semanas e 6 dias exatos. Fala, mulherama! Adoro. Você já virou um mito de entrada isso. Adoro. Ô, gente, tem que criar umas entradas padrão, porque senão a gente vai esquecer, né? Tanto conteúdo que a gente grava. Mas sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Se você tá assistindo esse podcast, tenha certeza que você é uma mulher especial, entendeu? E hoje estamos aqui com mais uma convidada. Mas antes de tudo, né? Como é que você tá? Sempre tem que perguntar como que a Paula tá, gente. Não, eu tô ótimo. Tô aqui, Ana, você tem noção? Se um dia você não estiver bem, você vai falar? Eu aviso. Tô preocupada, né, gente? Ô, Ana, você tem noção que esse programa vai sair? Esse programa com essa convidada Olha, vai sair. eu vou falar um negócio pra vocês, tá, gente? Foi muita luta, foi muita guerra, tá? Você já quer se defender. A Mônica já quer se defender, que eu vi. Foi complicado, tá? Mas é porque o mundo aqui dos nascimentos, da maternidade, dos partos, ela tá nele e é tudo muito inconstante. Os bebês não queriam que ela tivesse aqui. Não. Eu acho que eles realmente queriam que ela fosse Foi fazer alguma coisa, né? Assim. Fala daqui. Mas graças a Deus vai sair, vai ser muito especial esse programa, né? Não, com toda certeza o pessoal de casa vai amar essa convidada, a história, os aprendizados. E já pode se apresentar, né, Mônica? Você quer falar um resumo dela aí mais uma vez, uma convidada sua? Sigam a gente na rede social. É mesmo. Esqueci, galera. Porque a gente vai se empolgar aqui, aí a gente vai deixar de falar. Isso. Não vou esquecer, não. Você tem que nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. A gente tá no YouTube, a gente tá no Deezer, a gente tá no Instagram, no TikTok. Então, assim, não tem desculpa pra você acompanhar todos os nossos programas e novidades. E também tá rolando um sorteio doido, né? Nossa, tem muita coisa legal. pra tudo quanto é canto. E se inscreva no nosso canal de YouTube, né? Tá assistindo aí, já clica aí no sininho aí, já deixa inscrito aí pra não perder nada. E compartilha pra pelo menos umas 5 mulheres, senão... Você já sabe, né? Ia rogar uma praga aqui, mas tá tudo certo. Ana, essa pessoa que tá aqui na frente, eu tenho um prazer. Mais uma pessoa linda do meu ciclo de convivência. Que é uma pessoa muito especial. Eu não vou me prolongar na apresentação dela, porque eu acho que ela fala por si só aqui. A presença dela já vai... Vamos deixar que ela se apresente. Exato. Bem-vinda, doutora Mônica Nardi. Olá. Depois de 1472 tentativas... A gente tentou, tá? É verdade. Tentamos, mas assim, a gente entende. Esse mundo é muito imprevisível, né, gente? É verdade. Eu falo assim, mas tem que entender, né? Porque, assim, o universo dos nascimentos, quando o médico começa a faltar, é porque realmente a gente pode confiar. É por uma boa causa, entendeu? Da última vez a Mônica mandou, foi uma foto que ela mandou. Coitada, tava dentro do hospital já. Com uma olheira desse tamanho. Não vai dar. Nenhum bebê previsto pra nascer por agora, não, né? Acabei de dar alta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo tranquilo. Então, graças a Tô Deus. por conta do mulherão hoje. Então, se apresenta aí pro pessoal de casa. Quem é Muito Mônica? prazer estar aqui, muito prazer, assim, falar, né, para essas mulheres, porque eu acho que a gente faz tanta conexão com elas, né? Perfeito. Meu nome é Mônica Nardi, eu sou ginecologista obstetra, formada aqui em BH pelas Ciências Médicas há 17 anos. Fiz a minha residência no Mater Dei e sou mãe de 3. Co-fundadora do Grupo Colcha. Vivi uma perda, né? Eu falo assim, esses meus 3 filhos, com certeza, é o que me trazem aqui, é o que fazem essa história que eu vivi, que às vezes nem eu mesma acredito que eu vivi essa história tão intensa de maternidade, de profissão, de transformação, e estar hoje aqui falando e me conectando com as minhas pacientes, com as mulheres que me procuram no consultório, né, com o programa, com o Instagram. Então, assim, eu acho que eu tenho muita troca. Né? Perfeito. Por onde que a gente começa, então? Eu acho que a gente começa por tudo. Pelo começo. Tem uma história linda. Eu conheci a Mônica já na segunda filha dela. Ativamente, quando a Mônica estava grávida da segunda filhinha dela, que se chama Cecília, que hoje é um anjo, ela estava... a gente estava num grupo de Facebook, eu lembro direitinho, que era um grupo de Facebook, e que a gente era muito ativo.
E a doutora Mônica passou por um momento difícil, né, da descoberta da perda gestacional dessa filha dela, intraútero, que ela vai contar um pouquinho aqui. E aí eu conheci a Mônica aí. A Mônica, a gente não era do mesmo universo de trabalho de parto. Que eu ainda não tinha trabalhado com a Mônica. Eu acho que também você estava entrando para a questão. Você não tinha consultório, você não tinha nada fixo, né, na época? Eu tinha. Assim, quando eu tentei engravidar, quando eu comecei a engravidar da Lala, foi que eu virei um pouco a chave para a humanização, né? Entendi. E eu atendia dentro de uma maternidade privada de Belo Horizonte e fazia muito esse trabalho de formiguinha sozinha, né? Eu tentava fazer o universo acontecer dentro de uma maternidade tradicional, com aquele modelo de assistência, né, que a gente hoje luta para mudanças. E era só eu nessa maternidade. Então, assim, aos pouquinhos eu fui ganhando meu espaço ali, mas era uma luta muito sozinha, sabe? Eu acho que o que me trouxe para a humanização de verdade foi muito depois da perda da Cecília, porque eu falei assim, ou eu largo a obstetrícia, ou eu não quero estar sozinha mais, porque eu não tinha força para estar sozinha mais, sabe? Então, e ainda mais eu perdi ela dentro da maternidade que eu trabalhava, né? Um acolhimento muito a desejar. Então, assim, voltar para lá sozinha estava difícil demais. Então, foi o que eu falei assim, eu tenho que me achar minha tribo, né? Ou então eu vou largar essa vida. Então, foi o que me levou, de fato, para a humanização. E aí eu entrei para o Instituto na época, né? E fui muito acolhida, entendi esse modelo. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Só que foi muito difícil, porque eu já tinha um consultório particular, eu já tinha uma demanda pessoal grande, já tinha suas pacientes, já tinha as minhas pacientes, eu já trabalhava nesse modelo, muito formiguinha, mas eu já trabalhava nesse modelo. Sem equipe multidisciplinar ainda, eu ia muito com doula que a paciente contratava, ou eu mesmo, sozinha ali, com banqueta embaixo do braço, bola no porta-mala do carro e ia meio que escondida, sabe? Era muito isso, assim. Eu tentava fazer, mas eu não estava inserida, né? E aí foi que eu falei assim, quando eu entendi, falei assim, nossa, é isso que eu quero, eu não consegui fazer essa mudança mesmo, né? Do meu consultório, era um outro público de investimento financeiro. Então, assim, eu falei assim, não, eu acho que a saída vai ser eu montar o meu time, mas seguir esse modelo. Começar do zero. Começar do zero. Sim. E aí foi que eu arrumei uma doula para trabalhar comigo, que na época foi a Micheline, que foi até minha doula depois no parto do Túlio. E aí depois veio uma enfermeira. E aí hoje a gente tem a AIME, né, que é um espaço de assistência multidisciplinar, voltado para que somos 5 obstetras. Legal. Um time mesmo, 3 enfermeiras, 3 doulas. Para acompanhar e atender essas mulheres no estilo humanizado. Isso. Mônica, é muito legal você falar isso, que as transformações... É engraçado saber a história da Mônica, assim, acompanhar e você falando. As histórias marcantes da sua vida veio pontuadas mesmo pelas suas gestações, né? Todas que 3. Coisa, assim, que coisa mulher isso, né? Assim, como Todas essa transformação feminina veio a partir da Mônica mãe, né? Todas 3. Eu falo que a minha conexão profissional, cada filho me transformou, sabe? Quando eu engravidei da Lala, foi uma luta para engravidar dela, porque foi 3 anos de infertilidade, né? Então, processos de FIV, eu descobri uma obstrução tubária bilateral, então, assim, eu tinha as 2 trompas obstruídas, até que fizemos o diagnóstico e investimos no tratamento e tudo. Veio Lala, e aí eu entendi, falei assim, não, eu quero viver fisiologia, eu quero viver o nascimento, é isso que eu quero. Que aí eu comecei ainda mais a buscar isso para mim e para as minhas pacientes. Então, foi uma virada de chave a gravidez da Lala. E quando eu estava grávida dela, ela ficou pélvica, ficou sentadinha. Então, eu vi meu mundo desmoronar, meu parto, o sonho do parto fisiológico e por água abaixo. Busquei estudar versão na época. Fui super desencorajada pela médica que me acompanhava, pelo meu marido. Ela foi uma gravidez de FIV, alto risco, fiquei repouso metade da gravidez. Já tinha o diagnóstico da trombofilia, que foi inclusive o que levou Cecília, mas assim não foi feito o diagnóstico na época. Ela teve uma restrição de crescimento, mas a gente achava que era, né,
muito nutricional, eu alimentava muito mal, enfim. E aí ela ficou pélvica, de fato. Não banquei versão na época. E vivi uma cesariana e tudo bem, fui feliz. Era a história que era a você história. pode contar. E depois, quando eu engravidei da Quanto Cecília... tempo depois? 2 anos depois. 2 anos. Ela tá com quantos anos hoje? 7. Assim. E aí, depois de 2 anos, a gente fez um descongelamento que não deu certo. Depois a gente descongelou, que era o meu último embrião congelado, veio Cecília. E aí foi uma gravidez muito diferente da gravidez da Lala, porque foi uma gravidez completamente normal, sem nenhum exame alterado. Eu tinha um Doppler de 3 dias antes, assim. E Cecília parou de mexer da noite para o dia com 38 semanas e 6 dias exatos. E foi aquele susto, né? Porque eu compartilhava muito na internet a gravidez, o dia a dia. Então, assim, eu já tinha uma rede social ativa no Instagram, porque era a conexão que eu fazia desde a época, né? Buscando humanização, nascimento da Lala. Isso eu já falava muito de maternidade. Então, eu compartilhei a gravidez da Cecília até uma foto antes, tipo, vem Cecília, barrigão e tal. Sim. E pá, postei uma foto de luto. E explicando assim, olha, não dá para falar agora, mas, né? Claro. Quem não? E aí ela se foi. E foi muito de repente, né? Foi um baque mesmo. E aí eu acho que as pessoas que falam assim, meu Deus, você viu o que aconteceu? E aquela obstetra, nananã, e aí... Toda aquela repercussão de rede social. Foi um boom. E aí o pessoal quer saber de sua vida, quer que você conta, quer que você apareça, uma loucura. As pessoas buscam isso, né? Tipo assim, que isso? O que aconteceu? Então, eu acho que daí as pessoas me conheceram muito, né? Que virou, assim... E foi justamente, falei assim, quando eu fui voltar, e eu vivi muito, intensamente, o luto da Cecília, foi quando eu conheci a Paula, né? Porque aí eu entrei num processo de luta, eu mergulhei nesse momento e compartilhei muito fotos, né, da minha filha, que eram as fotos que eu tinha, e fui muito criticada por causa das fotos que eu compartilhei dela na internet. E fotos dela, né, falecida, em caixão. Foi na época que eu também, quando eu te conheci... Eu te conheci através dessa história também, dessa repercussão. E fui tudo muito mais. julgada, sabe? As pessoas me julgavam assim, tá querendo marketing com a foto da filha dela. Que Eu absurdo. escutei isso, assim, isso de colegas de profissão, sabe? Então, assim, foi o que me tirou desse lugar. Falei assim, não dá, aqui não me cabe mais. E aí eu, né, coincidentemente, ou das energias do cuidado de Deus, do universo, eu fui cuidada pela Dani Bittar, né? Dani me acolheu, assim, que eu tenho uma gratidão por ela surreal. E ela trabalhava no instituto, que me acolheu também. E foi uma série de acolhimentos que me trouxe para esse universo da humanização. E aí eu fui acolhida também pela Paula e pela Bel. A Bel é doula, né? E as meninas fizeram um momento lindo comigo, inesquecível. Gratidão também. E já existiu o Projeto Coxa na época? Não. Foi aí. Foi aí entendi, que a foi o gente nascimento surgiu. do Projeto Exatamente, Coxa. foi aí que surgiu. Eu falo que a Cecília, em relação à história da Mônica, ela marcou a vida, né, a trajetória profissional e pessoal da Mônica, mas ela marcou a história de muitas mães de anjo, muitas mulheres que passam pelo processo da perda, porque foi aí a virada. Eu e a Bel, nós já tínhamos um trabalho de acolhimento a essas mães que passam pelo processo da perda gestacional ou geram um bebê especial e que, porventura, às vezes, a gente sabe que talvez, né, no nascimento não vai ter o desfecho esperado, né, de uma vida. E a gente já fazia esse acolhimento, então a gente já vinha com esse estudo. Então, eu já vinha estudando essa questão da importância da fotografia, eu já vinha entendendo o que era para a mulher, sabe, pontualmente algumas situações importantes que a vivência da sua despedida do seu filho poderia ter aí. E coincidiu muito com a chegada da Cecília. E a Cecília foi essa virada de chave, eu acho que para todo mundo, sabe? A chegada da Cecília foi essa virada de chave para todo mundo. Falou assim, olha, a história de muitas mulheres que a gente sabe que isso é uma coisa mais recorrente do que a gente pensa, infelizmente, a gente sabe que essa história dessas várias mulheres que a gente já estava acolhendo, elas não
talvez, para muitas falavam assim, mas é pontualmente com ela, mas é porque ela não sabe. Mas quando veio de uma ginecologista, com uma médica, já sabe, com que entendia o corpo dela, com o conhecimento, e falar assim, poxa, realmente, então, pode acontecer com né? qualquer uma. É exatamente isso. Acho que a virada eu escutei muito isso, sabia? Eu falei assim, nossa, mas aconteceu com você. Porque era sempre uma culpa da mulher. Ou do médico. Exato. Era meio que como se, tipo assim, você é médica, você tem uma equipe médica, então, tipo assim, calma, tá tudo muito... E quando acontecia, e quando publicamente, eu já tinha postado fotos, assim, quando publicamente acontecia, era alguma coisa, não, é aquela mãe fez alguma coisa, não, aquele médico é que deixou de reparar alguma coisa. E a gente sabe que no caso da Mônica, por ela ser médica, veio a repercussão, falou assim, poxa, se aconteceu com ela... Realmente pode acontecer com qualquer com certeza. E aí veio a virada de chave aí que a gente se encontrou e criou o Grupo Coxa. E aí eu acho que veio a virada de chave assim, na vida profissional da Mônica, como ela está falando, assim. Mas eu lembro assim, do quanto a Mônica foi criticada, assim. E a Mônica carrega um peso muito grande para isso até hoje, não é assim? A gente quebra tabus muito até hoje, assim, né? A ideia do projeto Coxa meio que seria trazer esse acolhimento e esse conforto que ela não teve no momento dela e para que outras mulheres pudessem ter dali para frente. E deixar esse momento de perda menos traumático possível, sabe? Para a elaboração de luto mais saudável e tudo. Eu acho assim, a vivência que eu tive da Cecília, da maternidade em si, das lembranças, me são muito tristes, sabe? Eu acho que a gente vive momentos tristes, mas eles podem ser acolhidos de forma diferente. Eu falo uma muito coisa aqui também da história, né? Tipo assim, dependendo de como foi o desfecho, tudo aquilo tem um significado, tem amor envolvido, tem carinho, tem espera. Ana, sabe o que é uma coisa que a gente fala muito, assim? Os buracos e as lacunas causadas por uma perda gestacional, elas não precisam ser maiores do que elas já são. É isso, sabe? A gente pode fazer... Aquela dor, ela é pertencente, ela vai pertencer. O sofrimento, sabe? Assim, o luto que precisa ser vivido. Mas a gente não precisa causar outros buracos que a gente pode, de uma certa forma, amenizar. Então, esse é o objetivo principal da gente ter um grupo de apoio e, principalmente, da gente trazer publicamente, através de uma rede social, a história de várias pessoas para você, principalmente, para você não se sentir sozinha. Sim, com certeza. Né? Mônica, eu acho que... Eu já sei a história da Cecília muito, mas esse programa está indo para o mundo inteiro. Conta um pouquinho do que foi essa gestação da Cecília e como é que você descobriu que ela não estava mais com você. Assim. A Mônica é médica, então ela tem essa percepção do corpo dela e é exatamente isso que a gente está falando, assim, do que aconteceu com ela. Né? E foi isso, né, Paulinha? Porque foi muito de repente. Assim, eu tinha ultrassons de uma evolução completamente normal da gravidez, muito até diferente da Laís, porque foi assim, aquele alto risco acompanhado. Da Cecília não, foi muito leve. Eu tinha um ultrassom 3 dias, assim, pronto, tá tudo bem, eu estava esperando parir, né? Porque aí eu queria... semanas. E eu vivi uma gestação cesariana por pélvico, né? Uma indicação de cesariana por apresentação pélvica, e eu queria viver o meu bebê, que agora eu vou parir. E eu já estava ali com 2, 3 centímetros, em fase latente, aquele negócio, eu vou parir, me focando nisso. E eu acordei e estou esperando ela mexer, e ela mexia muito à noite, eu já não dormia. Eu falo assim, as coisas e os cuidados de Deus, né? E aquela noite, a família inteira dormiu lá em casa, como há muito tempo a gente não dormia, sabe? Eu acredito numa despedida do universo, alguma coisa aconteceu ali. Sim. Porque eu acordei e ela não mexeu. E eu estou esperando, estou estimulando, eu acordei e ela não mexia. E aí fui para a consulta de pré-natal naquela manhã, e o aparelho da médica chiando. E a gente, assim... Aquele negócio que você sabia, mas não queria acreditar, ainda sabe? mais médica, né? Você já aí eu parte falei, não preocupa. Ela mexia ontem muito, daqui a pouco ela vai mexer. E a gente não escutou ela naquela manhã. Foi muito uma consulta de conexão, como é que vai ser, expectativas e tal. Aí ela fez um estímulo de descolamento de membrana, porque eu estava doida para parir. Fui embora para casa e ela não mexia. E aí chegou no fim da tarde, eu pedi ao meu marido que passasse no consultório para pegar o sonar. Na hora que ele chegasse do trabalho, porque ela não tinha mexido o dia inteiro. Sim. E aí ele tá assim, não, você tá doida. Eu falei, não, mas pega. Sim. E aí eu não achei. Ela não estava mais mesmo, sabe? Ele, não, você que tá nervosa, você não tá conseguindo... Então
tá bom. Então vamos colocar ela lá para dormir e vamos para a maternidade. Sim. E aí foi isso, assim, a gente chegou na maternidade, todo mundo, Mariquinha, vai nascer, né? Aquele negócio, eu com aquele... Fui levada para a sala de ultrassom, e aí do ultrassom a gente, né, constatou que o coraçãozinho não estava batendo. Em 10 minutos eu estava na mesa de cirurgia de novo. Mais 10 minutos a minha filha estava no meu colo e em 5 minutos eu já não a vi mais. E foi isso, aquela correria para acabar com o problema, como se esse problema tivesse fim, né? Como se tivesse como passar para debaixo do tapete e vai embora para sua casa. Mas é o despreparo, né? É justamente onde a gente volta no coach para capacitar profissionais, para capacitar a equipe, para o acolhimento, para deixar despedir, para que é aquele momento. A gente tem que ter tempo, né? Não tem que ter pressa. É o único tempo que a gente vai ter. Então, foram as fotos que eu fiz, que eu pedi a técnica que estava em sala, que era, né, minha colega de trabalho e tudo para fazer para mim, que são as fotos que eu tenho da Cecília. E aí eu vivi, então, esse processo. E, habitualmente, eu nem poderia ter tido alta, né? Porque foi uma cesárea de novo. E aí eu tive essa regalia, digamos assim, por ser médica, para poder acompanhar velório e tudo mais. E que você tem uma outra foto também dela no caixão, que fui eu mesma que tirei, que foi a que eu postei aí, que virou o Huawei, né? E aí, por várias vezes eu pensei em desistir da profissão, porque eu não me via nesse lugar. Gente, como eu vou entregar um bebê para uma mãe vivo e eu não levei a minha para casa, né? As mulheres não vão confiar em mim mais. Eu lembro disso. Como que eu deixei minha filha morrer, né? Aí vem um processo de culpa. Falei assim, acabou minha profissão, ninguém vai querer consultar comigo mais, ninguém vai confiar em mim mais. Eu deixei minha filha morrer, como é que eu vou cuidar do filho dos outros, né? E foi justamente isso que me trouxe para um lugar de conexão com as mulheres da perda gestacional. Elas vêm porque elas entendem que eu vou entender a dor delas. E, de fato, a vivência pessoal me trouxe para um outro olhar de empatia, né? De acolhimento, de querer entender a história dela, de querer buscar uma resposta, porque a gente entra nesse momento de eu quero entender o que aconteceu com a minha filha, eu quero buscar, isso não é normal, isso não pode ser normal. Foi Deus que quis e foi assim, não, vamos entender. E eu passei quase 4 meses buscando o meu diagnóstico, porque foram muitos exames, e plano de saúde, e luta, exame particular, e plano não sei o quê, até entender que o que ela teve foi um trombo no cordão umbilical. Então, eu tenho trombofilia, e ela fez como se fosse um AVC no cordão, né? E parou o fluxo e foi da noite para o dia. Vou dar uma traduzida pro pessoal aqui de casa. Gente, é como se tivesse uma obstrução mesmo, entupido, né? Falando assim, para o povo entender. Galera mais nova aí, geralmente. E não quando não diagnosticado, a mãe não tem como fazer nada, porque ela não tem essa percepção que o bebê está sem respirar, né? Se a gente não sabe, se a mãe não sabe que ela tem trombofilia, se acontece isso, realmente não tem uma outra forma. Não é culpa da mãe. É isso que a gente está querendo dizer. Não é culpa da mãe. Entendi. Sabe? Que culpa vai ter uma pessoa de viver um AVC, de viver um infarto? Exatamente. Foi exatamente isso. E é totalmente inesperado quando a pessoa está numa situação dessa. A história que eu acompanhei na rede social, ela ainda está lá? Tá lá. Se a gente descer no seu feed. Tá lá. Gente, vê depois aí na descrição. É muito sincero, porque você consegue exatamente acompanhar tudo isso que ela tá falando. Do momento que ela esperava e estava tudo certo, e do dia pra noite a história muda. E cada post você consegue ler através dos textos. Eu tô falando porque eu li, tá? E aí toda a história, tipo eu sinto que é tipo um desabafo da forma mais sincera possível de uma mãe que passou por uma situação que ela não esperava. E aí você vai ter acesso às fotos, enfim, é muito legal, é muito profundo e é muito sincero, né? O que eu senti quando eu li na época era isso, então você pode rolar no feed da Mônica e acompanhar. Tem nos destaques também, assim, a história da Laís, da infertilidade, a história da Cecília toda e do Túlio. E aí depois, né, que eu vivi tudo, que eu me conectei, que eu falei assim, não, eu vou voltar. Quanto tempo durou esse processo? Tipo assim? Acho que uns 4 meses. Legal. De busca pelo diagnóstico? Busca pelo diagnóstico, da vivência do luto, da decisão de voltar, de passar em equipe multidisciplinar e decidir voltar para o meu consultório mesmo, mas com equipe. Foram uns 4 meses. E aí
mais 4 meses de caminhada, já voltando mesmo, Sim. né? Em atendimentos. E isso já escrevendo aquele tratamento mais humanizado e tudo mais. Voltando para a humanização, Perfeito. com equiondoula. O Colcha movimentando muito, porque Sim, naquele momento sim. a gente estava ali fundando o Colcha. 8 meses depois, eu engravidei espontaneamente. Olha que loucura. Demais. Depois Olha de que 2 loucura. FIVs, né? Depois de 1000 anos tentando engravidar sozinha, Deus me deu tudo espontâneo. Então, assim, isso foi muito demais. Assim, foi sentir a misericórdia dele mesmo. E vocês não sabe? estavam esperando, planejando? Não, foi um momento que a gente, assim, eu nunca imaginei que eu ia estar grávida na vida, espontaneamente, né? Porque foram anos de infertilidade, 2 FIVs, aquele negócio todo. E aí a gente voltou, foi muito no mês que a gente estava conversando sobre, e aí, né, com meu marido, a gente vai querer ter outro filho? Sim. Porque a gente fica com um buraco na alma, Com né? A gente certeza, quer viver a com maternidade certeza. e tal, mas vinha muito medo. E vinha a idade, eu já estava com 38. Eu falei assim, vou investir numa FIV de novo, nós vamos tentar. E aí eu comecei a passar mal e vomitar, e enjoado, um cansaço. Eu falei, gente, eu estou muito doente. Por Deus do céu. Não é possível que depois de tudo isso, agora eu tô muito doente. Eu fiz tomografia, eu achei que eu estava com um tumor de hipófise, por Deus do céu. Porque eu dosei prolactina, eu dosei um monte de hormônio para ver se eu tinha alguma coisa, minha prolactina lá nas grimpas. Eu falei, gente, tomei remédio para baixar a prolactina, e eu grávida. E eu falei, eu tô muito doente, eu tô fraca, eu tô vomitando, marquei endoscopia, marquei um monte de... Eu falei, vou pôr um beta-HCG aqui só por desencargo de consciência, né? Porque se eu fosse no médico, ele ia me pedir um beta-HCG. A médica tentando seguir o protocolo de medicina, mas ao mesmo tempo ela não querendo seguir o protocolo de medicina. Beta-HCG é mais de 10 mil. Eu falei, esse negócio não é possível. Não, tá errado isso, tá errado. Fui lá na farmácia e comprei um teste de farmácia. Cheguei com meu marido branca, igual uma cera. Ele tá assim, esse não tá bom, esse de palitinho. Vão comprar aquele Clear Blue, não sei. Ele saiu, comprou outro, me fez fazer xixi na frente dele. Eu tava lá, falei assim, não tô acreditando. E aí eu fiquei, né, quieta, a gente marcou ultrassom no dia seguinte, eu liguei para uma amiga e tava lá, 9 semanas já. Coração já. Imagina, eu fiz o diagnóstico há 9 semanas, porque eu tava achando que eu tava doente real. Sim, sim. Aí que depois eu compartilhei. A gente já tinha 3 meses, né? Já tinha passado o primeiro trimestre e tal. Aí eu divulguei a história. Ai, foi da lindo, gravidez. foi lindo. A gente Foi estava numa lindo. roda do Colcha, foi maravilhoso, assim. Como é esperançoso também, sabe? Como é bonito essa vivência, esse olhar diferenciado, assim, em relação à Mônica. Eu acho que a Mônica, ela tem um dom também, além desse dom da medicina, ela tem um dom, ela tem uma empatia e ela tem um jeito de falar que se conecta com as pessoas. Isso é muito, muito legal, assim. Acho que como a gente disse, né? A Cecília deixou marcas em muitas pessoas, mas profissionalmente eu acho que isso é muito importante para a Mônica. Hoje a Mônica é referência, Sim. né? Aqui em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, porque através das redes sociais isso é muito legal, Brasil né? inteiro conhece. Através das redes sociais você acolhe muitas famílias do Brasil inteiro, né? Várias pessoas que se conectam Eu com recebo você, né? mensagem todos os dias. Assim, doutora, eu perdi meu filho, e eu acolho e mando mensagem e oriento sobre o que pode fazer para buscar o diagnóstico. Ah, você acha que é isso, você acha que é aquilo, o que eu faço? Eu falei, faz esses exames, busca isso, pode ser trombofilia. E, de fato, eu estudei muito trombofilia, né? Porque buscar o meu diagnóstico foi difícil. Então, entender de trombofilia, entender de placenta, entender de cuidado da perda, o que a gente pode fazer. Eu acho que, né, me fortaleceu muito profissionalmente nesse sentido de conduzir gestações de alto risco depois, de viver gestações de bebês arco-íris, porque emocionalmente não é fácil cuidar de uma mãe que já perdeu um bebê. Sim, né? sim. É uma luta e um paradoxo de medo e fé todos os dias. Então, assim... Vê que você trabalha trazendo esperança para elas de que a vida continua e que as coisas podem acontecer. Eu sinto muito isso. E baseado muito em estudos, né? Baseado muito na percepção não só pessoal que ela viveu, e aí uma profissional que se especializou exatamente naquela causa para apoiar outras mulheres
baseadas em estudos científicos, sabe? Então, Sim. assim, não é só a vivência. Não, ela viveu essa dor e ela falou, peraí, então a partir daí eu vou me reinventar e vou conseguir apoiar outras mulheres de uma forma mais plena, né? Sim, Eu sim. acho que vem muito em relação a isso. E aí, em relação a isso, ela se tornou essa referência que hoje é lindo, assim, acompanhar a história da Mônica, assim. E as pacientes da Mônica também, né? É legal a gente acompanhar, porque a gente vê aquelas mulheres Tem muita que história, realmente... né? Exato. Muito. É o que A mulher já chega, às vezes, com uma carga para ela. Né? Exato, isso é muito eu quero estar gostoso. com você, porque além de eu precisar do seu atendimento Que é médico, muito bom. do seu conhecimento, que é muito bom, você vai me trazer uma outra parte, que é o acolhimento, Eu falo que é o assim, encorajamento. o pré-natal das minhas pacientes é aquela história, tipo, senta que lá vem história. é isso, Então, todas sabe? elas já têm esse perfil Muito. de ter já uma história, uma gravidez de alto risco. Elas já te procuram. Todas Eu tenho- não, eu mas, tenho- mas eu acho Eu que a tenho maioria. 2 focos importantes no consultório. Aham. Que um é uma gama vem em busca de um parto respeitoso, humanizado. Legal. E outra vem da perda gestacional em busca de uma gestação, do diagnóstico de uma gestação de arco-íris, sabe? Então, Legal. assim, são 2 nichos muito fortes. Com assim. certeza. Meu consultório é isso hoje. E muito vinculadas à sua pessoa, eu acho, assim. Não é só a Mônica que atende no consultório dela. Tem umas médicas fantásticas lá. Mas, assim, muito vinculada nesse lado que a Amy se propôs de ter uma coisa mais empática com as pessoas, né? De uma outra visão. E eu percebo muito isso. Porque a gente é assim. muito alinhado em protocolos de diagnóstico, em protocolos de conduta. Então, assim, eu falo que as meninas ganham uma bagagem que é muito minha, né? Com Mas eu certeza. falei assim, gente, vocês vão ter que me ajudar a carregar essa. Porque elas buscam, né? Às vezes querem estar comigo, mas o volume de consultório eu não tenho. Às vezes Sim. o convênio que eu não estou atendendo. E aí o time meio que vai comigo, sabe? Então, Isso é uma equipe multidisciplinar mesmo, né? Que as mulheres entendem, né? Exatamente isso. Baseados nesse acolhimento que não só seja só uma parte técnica, mas que envolva uma parte emocional e tudo, e o time fica alinhado. E isso é perfeito para as mulheres, sabe? Não, isso que eu ia Assim, falar, tipo assim, olha como que viveu o luto e se Ressignificou, ressignificar. Porque, tipo assim, ela falou no começo que quando tudo aconteceu, como é que eu vou seguir na profissão, né? Quem vai querer tratar com ela? Porque se aconteceu isso com ela, então eu tô insegura, né? Pode acontecer comigo, só que muito pelo contrário. É o inverso disso tudo, né? Eu, como mulher, eu ia querer colar nela, porque eu ia falar, ela venceu, ela superou, pode acontecer com qualquer mulher, então se eu estiver perto dela, pode ser que eu esteja melhor do que se eu estiver perto de outra pessoa. Porque ela não passou só por um momento maravilhoso, muito pelo contrário, ela passou por um momento muito ruim e ela se reinventou em cima desse momento. Então, eu acho que é isso. Eu ia querer ficar coladinha se eu estivesse grávida, do lado da Mônica. Eu acho que ela não só se reinventou como pessoa, mas assim, ela pôde dar ali a mão, sabe? Exato. Eu acho que é o que a gente fala muito aqui no programa, sabe, Mônica? Várias pessoas que vieram aqui, várias mulheres assim que vêm aqui, pessoas, né, de modo geral que vêm aqui, a gente fala muito isso. O que falta às vezes muito é só uma mão. Sabe, assim, a gente precisa nos dar mais a mão, a gente precisa se apoiar mais. E essa veio muito a proposta do nosso podcast, assim. Quando eu e a Ana, a gente se encontrou e tudo, a gente queria muito sobre isso. Falou assim, vamos fazer um programa, assim, voltado para as dúvidas femininas, que não sejam sobre isso, sobre aquilo, mas, assim, vamos ali dar as mãos, sabe? Vamos ali, que o seu problema pode ser a sua dúvida pode ser a minha, aquela fofoca que você quer, eu também quero saber, sabe, assim, ser leve, ser, assim, falar sobre assuntos diversos, mas, assim, de uma forma que a gente consiga fazer, assim, olha, bora lá, sabe? Vamos nos dar as mãos. Eu acho que é muito isso que as suas pacientes se identificam com você, sabe? Me dá a mão aqui. E não é só a mão no modo, assim, literalmente, ilustrativo. né? Tipo assim, vem cá, porque a gente tem. Literalmente. E aí, dando... É um abraço, né? Às vezes elas precisam... Esse universo da mulher, do feminino, da maternidade... A gente precisa ser acolhido, gente. É um momento muito transformador, é um momento muito desafiador. A gente precisa estar junto real, né? Concordo com você. Concordo demais. Agora, dando continuidade, que aí veio o Baby Túlio. Então, como é que foi? O pré-natal do Túlio foi sensacional. Assim, eu mudei, né? Aí, não por insegurança, né, da minha médica, mas assim... Para aquele momento, assim, eu não quero estar aqui de novo, eu quero trocar tudo, eu quero uma outra vivência. E eu queria parir. Uhum. Eu queria parir, gente. Eu falei assim, agora Deus me deu tudo de forma natural e eu quero ter essa vivência, sabe?
E aí foi um outro desafio muito intenso, porque meu marido morria de medo. Com certeza. Ele né? virou e falou assim, né, na cabeça dele, se a gente tivesse feito uma cesárea há um dia antes, a Cecília ainda estaria aqui. Para que a gente esperou? A gente podia né, ter... E eu falo assim, mais uma vez o cuidado de Deus, ele levou Cecília com 38 semanas e 6 dias. Uma cesárea eletiva, por protocolo, seria a partir de 39. Então, até isso, sabe? Porque, tipo, eu iria me culpar se eu tivesse esperando parir. Com certeza. E aconteceu alguma coisa porque eu quis um capricho de parir, entende? Aquela coisa assim. E não foi, assim, não era época de marcar uma cesárea, não era época, eu não tinha um alto risco, eu não estava ali por capricho esperando um parto só, entende? E aí eu falei assim, não, agora eu entendo o meu alto risco, tudo foi tratado, então assim, eu vivi uma gestação tomando as injeções de Clexane, tomando todos os cuidados, que no o caso acompanhamento seria para trombofilia. Para trombofilia. Perfeito. Porque daí eu já tinha o diagnóstico, né? Então foi tratado. E eu tinha o alto risco, eu entendia que postergar, né, esperar muito, o parto não ia acontecer, eu tinha insegurança e eu entendia a segurança do meu marido. Eu falei, então tá bom. A gente vai marcar a cesariana com 38 semanas, porque era o tempo que a gente entendeu que era mais seguro. 37 deixava de ser prematuro. Eu colei na minha doula e falei, eu tenho uma semana para parir. Colou na doula, olhou pro céu e falou, Deus, agora. Vamos lá, que nós temos um desafio aí. E foi isso, sabe? E foi nessa uma semana. Foi uma semana. E aí eu comecei com 36 e pouquinho, eu comecei um monte de estímulo natural e eu fiz de tudo que você imaginar. Então, de todas essas mandingas de parteiras, de parideiras e shakes e escaldapés e mantras e orações. E minha bolsa rompeu com 37 semanas e 4 dias. Maravilhoso, olha isso, doideira. Gente, demais. Era pra ser. E foi isso. Minha bolsa rompeu às 3 da manhã, às 5 eu comecei a ter contração. E o maridão ficou como? Às 5h30, ele virou... Na verdade, assim, ele me apoiava, ele falou assim, olha, tudo bem. Se for espontâneo, até 38, mas 38 eu não tô segura, a gente não vai esperar. Então, ele sabia que se rolasse espontâneo, ele ia ter que bancar comigo. Tava combinado. Eu imagino ele 3 horas da manhã, a Mônica cutucando ele e falou, putz, essa mulher, ela conseguiu. Gata, eu não acordei ele. Você não acordou? Às 3 da manhã, minha bolsa rompeu. Eu quietinha, olhei no relógio e falei assim, não tô contraindo, então tá tudo certo. Fui fazer maquiar, fui tomar banho, escovar o cabelo, pinçar a sobrancelha, depilar, fui fazer esperando contrair. Na hora que eu comecei a contrair, que eu acordei ele, falei assim que tô pronta pra parir. Agora Júlio vai nascer, vamos pra maternidade. Nem entendeu o que estava acontecendo. Liguei pra minha médica, comuniquei Paulinha, que ela ia fazer as fotos, ela foi para São Paulo, filha, né, Paula? Eu tava chegando no aeroporto, você não tem noção, não. A Paula é as loucuras dela, né? Aquelas coisas loucas. Eu estava palestrando no dia do nascimento do Túlio, eu estava palestrando em São Paulo. E eu estava falando da Mônica, que era uma palestra sobre perda gestacional. E no momento que ele estava nascendo, eu estava falando assim, ó, nesse exato momento, essa história aqui está sendo reinventada porque o Túlio está nascendo, sabe? Chocada! E aí, às 5h30 eu internei e às 9 da manhã ele nasceu. Assim, um parto redondinho. Foi muito rápido também, né, E foi muito rápido, sem nenhuma intervenção, sem analgesia, porque eu entendia que a analgesia trazia muito risco para mim, né? Era uma cesárea, era um parto normal depois de 2 cesáreas. Sim. Então, assim, eu lembro que até isso eu fui criticada. Gente, é muito foda tá na frente. Não, pode falar. Pode. É muito difícil estar na mídia, né? Porque assim, muito. As pessoas falam assim, nossa, louca. Né, viver um parto normal depois de 2 cesáreas, mulher que já perdeu um filho e tá. Mas foi tão transformadora a vivência do parto do Túlio, foi tão curador viver o parto fisiológico. Primeiro, que eu acreditava muito nisso. Sim. Segundo, porque era isso que eu oferecia de verdade para as pacientes. E terceiro, porque traz uma potência, traz uma energia de cura, de vitória, de lavar a alma, sabe? Na hora que eu peguei Túlio, eu falei assim, cara, tô no caminho certo. Tô curada. Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Eu tava curada mesmo, de dor, de sofrimento, da história da Cecília. Eu falei, agora eu tô pronta. Perfeito. Tô pronta para viver isso e tô pronta para abrir a M. Eu abri a M no puerpério do Túlio. Eu lembro. Tô pronta para transformar a vida dessas mulheres. Foi tipo isso, missão cumprida.
Sabe? Para levar isso para outras mulheres. 3 histórias, assim. Uma infertilidade, uma perda e um VBEC, assim, né? De cura. Perfeito, gente. Demais. É porque é para ser, né, Mônica? A gente fala muito isso, né? Assim, é lógico que a Mônica também, hoje, na profissão dela, ela lida com momentos muito difíceis, muito desafiadores, né, Mônica? Assim, mas é uma força você entender e falar assim, olha, faz parte da história dessa família, sabe? É muito isso que a gente faz no acolhimento do coach, assim. Quando uma mãe perde um filho, não é uma punição. Né? A mãe não está sendo punida, ninguém ali está sendo punido, aquele bebê não está sendo punido, aquela mulher não está sendo punida, muito, muito pelo contrário. É uma fala que eu falo toda vez que eu chego em algum acolhimento, assim, você não foi punida, você foi escolhida. Sim. Né? Dentre tantas mulheres, olha quem que a Cecília escolheu. Né? Ela escolheu a Mônica. Por quê? Agora a gente está sabendo um pouco mais. É lógico que tem um porquê por trás aí, que você vai ser, num outro momento, você vai entender com ela e com a sua história, com a sua vivência, porque você vai viver muitos anos essa história com ela. Mas é uma escolha, né? Sim. Cada filho escolhe sua mãe. A Cecília escolheu a Mônica para ela ter essa vivência, assim como o Túlio, assim como a Lala. E é isso, sabe? A gente entender que a gente passa por desafios na nossa vida e que aquele desafio nos transformam de alguma forma. Acho que a resposta a gente nunca vai ter. E a presença dela é tão forte no meu dia a dia, assim como a Laís, assim como o Túlio, sabe? Assim, ela está muito real, ela está muito todos os dias com a gente. Então... E eu me permito muito ser instrumento, sabe? De entender. Falei assim, olha, tudo tem um propósito, sabe? De ressignificar, de dar um... Não tem que ser em vão, sabe? A história dela não tem que ser em vão. Então, assim, e obviamente não foi em vão. Né? Então, isso eu acho muito, que é a parte mais legal. Eu trago isso como... Eu tenho que honrar a vida dela, sabe? Com certeza, eu tenho que fazer diferente. Assim, eu não fui escolhida por ela à toa. Então, isso aqui tem que valer a pena, sabe? Eu falo muito com a Mônica isso também. Quando a gente criou o Coxa e que a Mônica ainda está muito à frente assim, de tudo, assim, ajudando as pessoas, principalmente online. A gente sabe que a nossa rotina hoje, cada um está muito, muito entregue, né, dentro da sua profissão. A Mônica tá. Você vê quantas vezes a gente teve que desmarcar esse podcast para a gente estar com ela. Entregue mesmo. Então, assim, tanto eu quanto a Mônica, quando as pessoas estão integradas no coach, a gente é muito entregue à nossa profissão. Então, realmente, às vezes, presencialmente, a gente não consegue estar tanto como a gente gostaria. A gente gostaria de fazer mais encontros, a gente gostaria de falar mais sobre, a gente gostaria de estar presente nos acolhimentos. A Mônica gostaria de ajudar o maior número de mulheres também que ela não fala, mas eu sei que voluntariamente também a Mônica ajuda também até profissionalmente a fazer isso, mas a gente é muito entregue à nossa profissão. Mas essa parte da gente fazer esse acolhimento, só da gente estar contando essa história, só de alguém que está ouvindo aqui entender e falar assim, isso já é uma cura, isso já é uma ajuda para a pessoa também, sabe? E também não seria, eu acho que o propósito... Eu vou mexer aqui, que eu vou procurar umas fotos que eu vou mandar aí para aqui para a gente publicar, tá? Eu acho que o propósito de vocês com o projeto, ele não estaria sendo tão eficaz se fosse uma missão que ficasse nas costas só sua, ou da Paula, ou de quem fundou. Então, a ideia é realmente estar passando isso para outras mulheres, para que elas possam fazer dentro do ciclo delas, seja com 1, 2, 3 mulheres, ou indicando o seu perfil, então, capacitando essas mulheres. E eu recebo isso todos os dias, sabe? Ela fala assim, doutora Mônica, eu perdi meu filho há 3 semanas, na maternidade que eu estava, me indicaram o seu perfil, você nem me conhece, mas o tanto que isso aqui, né, dos seus posts, das suas falas, foi transformador para mim. Então, às vezes, eu nem faço contato com a mulher e, de alguma forma, ela se identifica, ela se cura, ela entende, ela conecta com tudo aquilo que eu vivi, porque foi muito real. E falando da rede social, aqui você falou que todo mundo, né, muito julgamento, muito pitaco, né, o povo gosta da pitaco. E aí, depois que você venceu, teve o Túlio do jeito que você queria, ai, ela é doida. Como é que foi a reação da galera? Depois, gente, calma, sabe o que eu tava fazendo? Eu escutei muito aquele negócio assim, quer parir, mas não vai parir. Quer querer, entendeu? E eu acho que na hora que aconteceu, eu acho que... Eu não sei, assim, também eu não procurei saber, sabe? Sim. Eu tava vivendo o meu momento de glória, assim. Porque eu acho engraçado na rede social que, assim, num post, se você posta alguma coisa e o pessoal é contra, eles vão lá e pá, te maceta. Num outro que já mudou o cenário, a mesma pessoa que comentou um trem, ela é capaz de ir lá no outro e comentar num outro sentido. Tipo assim, mudei, sou outra pessoa. Não dá vontade que eu tenho de desgar mais povo. E ok, sabe? Assim, eu não me preocupo. Assim como o
meu perfil inteiro eu falo que eu tenho vontade, sabe? Aham. Aquilo ali sou eu de verdade, assim, eu não estou preocupada com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Eu vou lá e me entrego como eu faço em tudo na minha vida, sabe? Você cura através da verdade. Perfeito. E as crianças, né, com relação a Cecília? O Túlio veio depois, a Lala já estava. Lala tinha 3 anos, né? Aham. Quando ela partiu, ela super entendeu. As crianças, elas nos surpreendem Elas estão com o mais luto. prontas do que a gente, para falar Nossa. a verdade. E eles sabem, né? Assim, a gente Você contou fala a história para eles? Eles têm tudo. A gente fala da Cecília todos os dias. A gente, né, reza para dormir, despede dela e dá boa noite. E aniversário dela, a gente solta balão, a gente canta parabéns. Ela é muito presente. Que dia que é o aniversário dela? 21 de novembro. Ai, que delícia. Perfeito. Gente, que demais, que demais. E, gente, depois vocês têm que ir lá ver o rostinho dos dois, porque é assim, é um com cabelo e um sem, mas é tudo a mesma cara. São iguaizinhos, Eles são né? iguaizinhos. Eu fico chocada. E muito a minha cara, né? Muito a sua cara. Depois daquela foto que eu vi comparando você criança e você e a Lala, né? Eu falei, é idêntica, idêntica. Papai chorando com aquela Sabe comparação. um vídeo que eu queria muito? O vídeo que você anuncia que você tá grávida. Assim, Tá no, No destaque, não? Não, tá no vídeo do Instagram. Deixa eu ver se Na eu hora acho. que vai lá nos vídeos. Deixa eu ajudar vocês aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Ai, é lindo demais. Ah, o eu vídeo amo da Nessa Feliz. época não tinha Reels, Eu não. Tem que ir lá Não nesse tinha. playzinho aqui, ó. Isso. Ah, tá aqui. Vou Achou? encaminhar. Ah, mas o vídeo não está disponível, está salvo no backup. Ai, Como meu assim? Deus. Aqui, ó. Mas você tá no Insta dela, não? Não, eu tô no meu WhatsApp. Então, pera, essa capa eu vou achar. Peraí, que eu tô tentando achar no Insta. Eita. No Insta dela. É muito lindo esse vídeo, assim. E foi a primeira vez que eu anunciei em público, né? Porque... sim. Esse é o. Aqui, achei. Achei também. Encaminha. Como é que fica? Esse aqui? É esse. Tá, pera, eu vou mandar o link. Ah, boa. No grupo do Mulherama. Manda o link no grupo do Mulherama. Isso. E há 15 dias eu descobri que estou grávida de mim. Sem áudio. E como não pensar em Deus, como não agradecer a Deus. Esse foi um Como não encontro achar que a gente fez. A gente começou eu sou os encontros do instrumento coach. dele nessa vida, que ele faz milagres na vida da gente. E claro que eu tô cheia de medos, cheia de expectativas, tanto se eu contava, se eu não contava, mas eu acho que apesar do medo, a gente caminha, apesar do medo, eu sou prova de um milagre e eu acho que eu tenho uma missão de testemunhar isso para vocês, de que se a intenção é sair daqui com uma esperança, a gente sai com a certeza de um milagre. Feliz. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Se a gente sai. Ai, que lindo! Se a gente A sai- outra. Se a gente vem aqui com o desejo de uma esperança, a gente sai com a certeza de um milagre. Olha Porque isso. tudo foi muito milagre na minha vida, né? Com Você certeza. pensar uma gravidez espontânea com 2 trompas obstruídas depois de anos de infertilidade, com 38 anos. Nossa. É porque era Uau. pra ser. Intenso. É isso que eu falo, que às vezes nem eu acredito em tudo que eu vivi, de verdade. Sim, sim. Matheus, põe as fotos aí, assim que você conseguir, porque aí a gente vai falando um pouquinho também, baseado em cima das fotos. Ô, Mônica, e me conta uma coisa. Muitas histórias agora, muitos bebês para nascer, muitas histórias. E quando as mulheres têm te procurado, independente se seja por um vínculo de perda, independente, as mulheres querem exatamente isso que elas buscam, que elas veem essa verdade sua no Instagram, né? Elas querem esse acolhimento humano, né? Que é essa proposta assim do trabalho, né? Do trabalho da humanização, né? É esse dar as mãos e vamos seguir, eu acredito na sua história, eu confio em você. É capacitar não só a mulher, mas é entender, olha só o que a Mônica falou, que legal, sabe? Ela dentro da vivência, ela buscando, mas ela tinha um marido ali meio receoso, então é trazer também esse marido para falar assim, não, eu sei, porque o meu marido também fez isso, sabe? O meu marido também tinha essas dúvidas, sabe? Assim, Porque buscar... a mulher não está sozinha nesse momento. né? Exatamente, Então, é integrar essa família também, né? Que assim como você fez com o E seu passar marido, segurança para ela, passar segurança para o marido, passar, né?
empoderá-la mesmo. Assim, olha, você dá conta. Porque às vezes a gente precisa só estar segura, né? Sim. A gente só precisa estar acolhida. É claro que tem muito alto risco, tem muito esse diagnóstico, tem muito tratamento. Mas eu falo muito com ela, você, olha, a parte de preocupar com a clínica, com a evolução da gravidez, deixa que eu cuido. Curte, sabe? Tenha fé, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir juntas. Eu acho que é mais esse acolhimento, sabe? Sim. Agora, até que o pessoal mandou aqui no grupo, fazendo parte aí dessa humanização até mesmo do luto, esse momento que fez tanta falta pra você. Isso aí é muito legal. Vai passando uma por uma, mas pode terminar a sua frase. Não, que foi tudo muito rápido, né? Que não teve uma humanização nesse momento que te permitiu viver e tudo mais. Quando você perde um bebezinho, o que você esperava nesse momento? O que hoje vocês aplicam com essas mães, né? Que quando perdem, para trazer esse momento, materializar esse momento, né? Fazer com que ele exista, com que seja sentido. Na verdade, eu nem sei te responder o que eu esperava. Porque você não esperava. É isso. Exato. Entende? Mas assim, eu sei que hoje... Tô falando, tipo, analisando um depois. Hoje, o que eu vivi, o que a gente consegue proporcionar e defender dentro das coisas que a gente fala muito do coach, é fazer daquele momento mais especial possível, sabe? Fazer daquele momento mais acolhedor, menos doloroso. Então, assim, deixar que o bebê fique com a mãe e se despeça, que ela tenha um tempo para despedir, de trazer a família para um lugar, né, mais acolhido, para não ficar compartilhando o mesmo ambiente de uma outra família que está lá lindo, com o neném chorando no colo e você ali do lado, vendo, né, em lágrimas. Permitir as tradições de família. Permitir, sabe? Criar essas memórias afetivas. Então, assim, que seja uma mechinha de cabelo, que seja um registro da mãozinha e do pezinho, que são coisas que a gente não vai ter o nosso filho aqui, entende? São coisas que a gente tem para se apegar, para despedir, para voltar, para relembrar, para reviver, para elaborar o luto. Então, assim, essas coisas hoje, né, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que a gente traz de conhecimento do coach, que também não é da nossa cabeça, Paula trouxe muito de Londres, né, do SANDS. Então, assim, tudo tem fundamento, tudo tem importância, a parte emocional, a parte técnica, né, de diagnóstico. Então, assim, a gente acabou construindo juntas. A Paula trouxe muito da importância da fotografia, do emocional. A Dani contribuiu muito na época da parte psicológica. E a Mônica veio com a parte técnica mesmo. Legal. E até porque, tipo assim, até para tirar uma dúvida do pessoal de casa, esse bebezinho, ele precisa ser registrado, ele tem nome, ele... Que você pode registrar no cartório. Eu não tive, né? O meu foi... entendi. Isso é uma escolha... Não é uma escolha. Entendi. Hoje tem que acontecer. Não. O bebê, depois de 20 semanas, ele tem que ser registrado como óbito e tem que ser... O nome. Perfeito. Né? Mas, na verdade, assim, hoje a gente sabe que pode pôr o nome na certidão. Se eu quisesse ter uma certidão de óbito da Cecília com Cecília Nardi Perfeito, legal. Lima, ela poderia, mas não tive. Entendi. Né? Então, tipo assim, foi lá... então é a RN de Mônica? A Cecília? Entendi. Porque, de qualquer forma, tem que passar por esses processos, né? Todo então, processo E o pai não é orientado, e aquela correria toda, e não tem necrotério na maternidade. Então, assim, o serviço funerário tinha que acontecer rápido, e tinha que levar, e eu não via mais... Então, assim, até isso, essas orientações legais... Vocês passam através do a gente tenta passar através, e é isso que a Mônica falou, sabe? Assim, a gente entende também... Hoje a gente consegue entender mais que não é por maldade que as pessoas às vezes fazem isso. Na grande maioria das vezes, é lógico que a gente vê algumas falas pontuais que a gente fala, isso realmente é desnecessário. Mas na grande maioria das vezes é a falta de informação mesmo, é a desinformação. Então as pessoas com a Mônica, elas quiseram acelerar aquele processo porque elas acharam que quanto mais rápido a Cecília nascesse, que quanto mais rápido tirasse dali, mais rápido a dor dela iria embora. E é exatamente o contrário. Quando você faz as coisas pautadas, primeiro na calma, no respeito, na intenção de entender os processos que precisam ser vividos, você tampa essas lacunas, sabe? Você afastar um filho que já não está mais vivo, você virar para a mãe e falar assim, não olha porque você vai sofrer mais, é criar lacunas que para sempre ela vai falar. Mas como é que ele era? Mas será que ele parecia comigo?
Será que a mãozinha dele era grande, pequena? Uma coisa que eu falo assim, se você tivesse um filho de 5 anos e ele morresse, você ia deixar de participar do velório, do enterro, ia deixar de despedir, ia deixar de lembrar e rever as fotos que você teve com ele? Nunca. Nunca. Né? Nunca. Por que o filho que não nasceu não existe? Exato. Exato. Ele existe para a mãe e ele não existe para a sociedade, entende? Uhum. Exatamente. É isso. Exatamente. É exatamente isso. Então, a gente tem que criar essas memórias, a gente tem que tampar essas lacunas, sabe? A foto, a gente entende que para a pessoa é muito chocante. Até hoje, quando eu publico as fotos nas redes sociais, e eu publico no Insta no Insta do coach, no meu Insta, ainda choca as pessoas, sabe? Choca pessoas do meio, choca as pessoas, porque a gente não está acostumado com a dor, principalmente através das redes sociais. Por isso que a Mônica paga um preço muito alto. Assim. A gente está acostumado com aquela vida de ilusão. Só oba-oba. Exatamente, não é. Então, quando você traz para as pessoas uma realidade, quando você mostra para elas umas coisas e, ao mesmo tempo, você mexe com aquela coisa e fala assim, pô, realmente, sabe? Isso acontece. Então, assim, uma história ameniza a outra. E muitas falam assim, nossa, eu vou deixar de te seguir, eu não estou aguentando você falar disso. Eu escutava isso. Tipo assim... você não devia falar desses assuntos porque o seu público tem muita grávida aqui. Isso também recebo direto. Direto eu recebo isso. Assim, só lamento. Eu Só também lamento. Sabe, tem um recebo botão direto. aí, deixe de seguir? Faça isso. Eu também recebo muito isso. Toda vez que eu publico alguma coisa relacionada ao coach, eu recebo, nossa, mas aí você está amedrontando, que você sabe que o seu público é materno. Eu falei, não, eu não estou amedrontando, muito pelo contrário, eu estou acolhendo direto, né? Eu estou acolhendo Você está trazendo pessoas. todas as possibilidades que aquela mulher está... Isso. Em estatística, a gente tem 20% das mulheres que já viveram uma perda gestacional. Por que essas mulheres não podem ser acolhidas? Por que essas mulheres não podem ser vistas e cuidadas e escutadas? Por que a gente tem que estar na periferia, entende? E é como Por que a gente tem que colocar essa história debaixo do tapete? É como se, tipo assim, eu tenho que engolir a minha tristeza para que a outra pessoa que está do meu lado possa, tipo assim, ficar feliz. E independe da idade gestacional, sabe? Eu falo muito isso assim, às vezes eu pego o paciente no consultório, perdeu com 12 semanas. Ela vira para mim assim, eu sei que, nossa, hoje eu imagino que a sua dor deve ter sido muito pior. Eu falo com ela, não foi. Não foi. Sim. Porque você ama o seu filho do mesmo tanto que eu amo a minha. Sim. Sabe? A gente abre um exame de beta-HCG, a gente consegue projetar o filho lá na faculdade, sabe? A gente já ama intensamente. Então, não interessa se é 6 semanas, se é 12 semanas, se é 39 semanas, sabe? Dói. Com certeza. E essa mulher merece ser ouvida, acolhida. E todas as mulheres precisam ter conhecimento, que aí tem a empatia, a compaixão. Uma vez, Ana, a gente escolheu, não sei se a Mônica estava nessa rodada, acho que sim. Era um pai falando. E ele falando assim, era uma roda grande. Eu sempre fiquei com essa dúvida, os pais participam do Projeto Coxa? Alguns sim, alguns são muito ativos, muito ativos. A gente tem o Thiago, que é um pai que é muito ativo, que hoje ele faz, inclusive, uma roda de luto de paterno. Que legal. Então, é assim, a gente tem pais muito ativos, assim, porque o pai também faz parte. Eu falo que aquele bebê... O pai sofre Exato. também, né? A gente fala muito aqui de tirar o pai de cena em momentos que, tipo assim, dele exatamente. Também. E a gente fala assim, aquele bebê... Isso que a gente tenta trazer também. Aquele bebê, a mãe perdeu um filho, o pai perdeu um filho, a avó perdeu um neto, a madrinha perdeu. Então, assim, é um ciclo de pessoas que estão em volta daquela história. Não é só uma mãe, não é um ciclo de pessoas que também amavam muito aquele bebê, vai amar para o resto da vida. E que todos eles passam por um processo do luto. Então, trazer essa integração dessa pessoa também é muito importante. O trabalho do coach é uma coisa muito linda, é muito necessária. Eu falo que é um assunto para outro podcast. Nós vamos fazer. A Paula falou que quer fazer um só do projeto. Eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Porque quanto mais a gente fala também, mais a gente desmistifica, mais a gente quebra tabus, mais a gente fala. E a gente vai mostrar algumas imagens aqui, é isso, sabe? Olha onde também essa história nos levou. A gente teve, a Mônica teve há 2 anos atrás, né? Foi na pandemia, né? Que a gente teve no Fantástico. Passa as imagens aí que a gente vai começar a falar um pouquinho através das imagens também.
em relação... Aqui, ó, a Mônica, a gente estava lá no Rio de Janeiro, ela foi chamada pelo Fantástico, a Renata Capucci, que é essa repórter, a gente estava falando sobre luto. Então, eles entraram em contato através do Colcha, né, com o grupo Colcha, para a Mônica ir lá no Fantástico falar sobre. E era um tema... E essa repórter, olha que legal, a Renata Capucci, ela teve várias perdas gestacionais e ela perdeu um filho com 35 semanas. E ela nos contou assim, que a primeira vez que ela contou sobre essa história, acho que foi na Fátima Bernardes, eu não lembro, que ela foi muito assim, que as pessoas falaram, nossa, mas você é tão forte, você acha que por trás daquela pessoa que está ali à frente, você acha que aquela pessoa é aquilo que ela não... que a história dela, que a bagagem dela, sabe, é muito, muito extensa, assim, né? Não consegue imaginar. Exatamente. Não consegue imaginar. E ela falou também que ela foi muito criticada, e quando ela fez essa matéria, eu lembro que ela se emocionou muito através das histórias dela, contando para a Mônica. Ela até falou, quem sabe a gente não escreve um livro junto da nossa história, estou esperando. Demais. Então, assim, as pessoas elas têm essa notoriedade, essa curiosidade, assim. E aí é grávida Do Túlio. do Túlio! Dele riso as fotos, né? Que linda. E aí veio o arco-íris. Passa, Deus. Aí, olha isso. Essa foto. Olha isso. Aquilo ali, ó, são as injeções que a mulher toma. É uma por dia, Mônica? Uma por dia. Uma por dia? É, desde o momento meu caso, que você né? descobre. Depende, tem umas com uma trombofilia mais grave, que já precisa de outras doses. Mas, habitualmente, como profilaxia, é uma por dia. Ai, que foto linda. Coisa Aí mais são as linda. injeções. É o pacotinho. Passa. O pacotinho agora tá pacotão. E aí são alguns momentos, algumas fotos que eu tiro da Mônica, assim, nos momentos de parto. Olha isso. Fala que isso não é uma mão dada. Fala isso que assim não é olhar. Volta lá, olha gente. Isso. Ai, que lindo, olha isso. A carinha dele, ele tá tipo assim, oi, gente. Cheguei. Aí eu Túlio, ó. Aí eu vi no dia seguinte, entendeu? Aí isso é o Túlio. Aí esse arco-íris. Olha que lindo, gente. Olha os... E olha que tava vindo de um parto, assim, cansativo, né? Assim, olha a expressão radiante da Mônica em relação a esse pacote aí. Oi, gente, que coisa mais fofa. Nossa, como passa rápido. Meu Nossa. Deus. Não. Ele tá com quantos, mano? Fez 3 agora, em abril. Gente. Mesma carinha, Mônica. Olha, você olhando assim, mesma carinha. Muito legal. Tá bom? Isso. Fofo demais. E aí, é exatamente isso. Olha onde que essas histórias podem te levar. Mas eu estava falando, não lembro se a Mônica estava nessa roda, que ela estava falando em relação à importância da perda, seja com 8, 12. Hoje a gente tem nas rodas do grupo, né, Mônica, uma mãe que perde com 8 e mães que perdem os filhos. E a gente tem mães que estão com filhos, que perderam filhos há anos e anos e anos atrás e estão processando o luto agora, porque não tiveram tempo de fazer essa vivência, né? Mães que já tiveram outros filhos e que estão processando o luto agora. Você sabe que, não sabia dessa oportunidade. Você sabe que eu perdi um irmão com 19 anos de acidente de carro. E a minha mãe viveu o luto junto com o meu luto da Cecília. Foi aí que ela entendeu, nossa, eu posso chorar pelo meu filho, eu posso viver, que ela me viu vivendo o luto da Cecília, que ela elaborou muito o luto dela, porque eu falo assim, a minha mãe entrou num processo de depressão depois da perda do meu irmão, que eu vivi anos sem o sorriso dela, sabe? Sim, sim. Anos, assim, até Gabriel chegar, que é o nosso caçulinha, assim, chegar na nossa vida, por muito tempo eu não via o sorriso da minha mãe. E ela entendeu a elaboração do luto muito me vendo viver o luto, sabe? A gente não tem que ter vergonha de chorar pelos nossos filhos. A gente não tem que ter pressa de sair desse lugar da dor. A gente tem que se, como diz a Dani, mergulhar, né? Ser mergulhador. Não, e a impressão que eu tenho é que quanto mais você evita viver a dor, né? É uma ferida que você tem que olhar para ela para cuidar, não tem jeito. Mais tempo você vai ficar naquilo. Igual você falou da sua mãe, entendeu? Então, mais tempo na sua cabeça você acha que você tá correndo, né? Tipo, que você tá desvencilhando da dor. Só que não. Você tá prolongando. E essa questão do tempo da perda, né? Isso que a Mônica falou foi brilhante em relação assim. Se você perde um filho com 5 anos, você nunca mais vai querer ver aquilo. Você nunca mais vai querer ver, você não vai querer saber da sua história, você não vai querer ver as fotos, você não vai participar do velório, você não vai participar do enterro, você não vai querer ver seu filho. Uma vez a gente estava numa roda do coach, é isso que eu ia falar, e um pai falou assim, uma mãe falou assim, mas eu perdi meu filho, acho que com 18 anos, eu não lembro direitinho a idade. Eu falei, mas eu perdi meu filho com 18 anos.
você perdeu seu filho com... Acho que a mãe estava com 35 semanas. 35 semanas. Então, assim, a minha dor foi maior, né? Porque eu vi ele crescendo e tal. E aí o pai falou assim, não existe dor maior e dor menor. Você teve a oportunidade de viver com seu filho 18 anos. Eu tive a oportunidade de viver com meu filho 35 semanas. Então, é exatamente isso. Assim, dor não se mede, dor não se compara, dor se ampara. Né? Isso é muito que em relação ao que a gente fala. E a Mônica tem uma frase assim, que dor compartilhada é dor amenizada. Não é? Que você fala, inclusive, isso na matéria do Fantástico. É exatamente isso. Isso que a gente tem que compreender e entender, sabe? Sim, com certeza. A dor da perda, ela existe. Então, independente do tempo gestacional, os sonhos, os projetos, o amor que você tem pelo seu filho é muito daquele momento, sabe? É do momento da constatação ali. Até antes, né? Que a gente fala que a gente engravida até antes dos sonhos, né? Assim, do que eu quero para o meu filho, do que quando eu engravidar você. E aí você engravida e você projeta todos aqueles sonhos que você teve ao longo da sua vida. Eu, principalmente, eu sempre quis ser mãe. Uhum. E aí você tem aquela quebra de falar assim, por que comigo? Por que aconteceu? Tal. Porque só comigo, né? Porque só comigo, e às vezes eu falo muito com as pacientes que mandam mensagens assim, nossa, porque eu... Até esses dias para trás eu fiz uma caixinha de perguntas sobre luto materno. Aí eu falei assim, amada, por que não a gente? Por que não? Né? Somos tantas. Sim. Então, tá tudo certo. Demais, Mônica, demais. É exatamente isso. Mônica, existe na medicina, assim, existe algumas causas específicas em relação a isso? Porque isso é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente aqui no podcast vai ter. O que faz um bebê intraútero partir? Por que essa questão da primeira semana, do primeiro trimestre, existe algum dado, algum estudo sobre isso? Ou é tudo muito ainda mal entendido? Assim? 20% a gente sabe que das gestações que iniciam não vão a termo, né? Então, esse é o número que a gente tem. E desses 20%, 80% é antes de 12 semanas. Então, a grande maioria perde no primeiro trimestre, mas tem uma parcela grande de perda que a gente fala que é inevitável, porque envolve muita questão genética, cromossômica, e aí é muito Deus mesmo, né? Não está muito nas nossas mãos. A parcela de perdas evitáveis, elas vão se tornando maior quanto mais tardia a perda gestacional. Entendi. Sabe? Porque aí as perdas gestacionais, por exemplo, de segundo trimestre, que é muito de incompetência do colo, aquele colo que abre antes, né? E depois, por uma diabetes gestacional, por uma pré-eclâmpsia, por um bebê de restrição de crescimento importante, pelas trombofilias. Então, assim, quanto mais tardia a perda, mais evitável ela vai se tornando. Mas menos frequente ela é. Sim. Né? Então, estatisticamente, a perda que eu vivi, ela é 0,01%. Sim. Então, tinha que ser. É muito pouco. Exatamente. É muito e por isso pouco. que o pessoal fala de resguardar essas primeiras 12 semanas, porque justamente é uma coisa que está fora até do controle da medicina, na maioria das vezes, né? Então... na grande maioria das vezes, sim, né? É muito... A gente está falando muito de Deus, eu sei que você deve ter sua religião, se você não tiver... Mas a Dani Bittar esteve aqui. Não tem como a gente não se linkar com algo divino, sabe? Com algo que está fora do nosso controle, realmente. Que seja um Deus para a gente. E a gente que tem seja... que ter fé em alguma coisa, Exato. porque é a fé que nos move, que nos tira da dor, que nos ressignifica, que nos faz caminhar. E também né? tira um pouco do fardo das nossas costas de que as coisas estão no nosso controle, porque na verdade não estão. Então eu vejo que a fé ela entra muito com esse papel, entendeu? Tipo assim, tem algo maior por nós. Cada um acredita no que quiser, dá o nome que quer. Mas se você pensar durante a sua vida toda que a partir do momento que você nasceu é tudo responsabilidade sua ou é a sua missão, eu acho que a vida fica muito mais pesada. Fica pesado. Porque assim. não está no nosso controle. Diariamente a gente passa por provações, sejam elas grandes, pequenas, de que não está no nosso controle. Mônica, a gente sabe que hoje você já assimilou melhor essa questão da Cecília, mas ainda tem altos e baixos, não tem? Com certeza. Luta é eterno, né, Paulinha? Eu falo assim, é um dia de cada vez. As pessoas falam assim, nossa, você superou, é tão bonito ver. A gente não supera, né? Eu acho que você convive com a ausência do seu filho, você convive com a dor, certamente ela fica mais amena, ela fica mais leve, né? Ela se transforma. Mas a saudade é sempre, né? Existem datas que doem muito. Com certeza, com então, certeza. Nunca é fácil. Né?
mas são importantes ser vividos também, né? Também, e tá tudo bem. Né? É isso que a gente falou, assim, às vezes as pessoas começam a processar o luto, como você falou, como a sua mãe lá para frente, mas essa vivência do luto, ela é importante. E não existe, né? A Dani fala isso muito, não existe a questão da superação, porque a superação é deixar, é como se aquilo, é como se você tivesse esquecido aquilo, e a gente não esquece, né? A gente aprende a conviver. É isso que eu vejo com as mães do coach, assim. Eu não sou mãe de anjo. Assim, as pessoas fazem esse questionamento. Mas você trabalha no grupo coach, assim como a Mônica. Eu acho que a maioria das pessoas que estão hoje à frente, eu, a Mônica, a Dani, as pessoas que estão à frente do grupo, assim, a Dani também é mãe de anjo, a Mônica é mãe de anjo. Eu não sou mãe de anjo, mas é isso que a gente fala, né? A gente não precisa sentir, eu no meu caso, né, eu não precisei viver essa dor para entender qual o significado do meu trabalho e desse trabalho que a gente faz, né? Isso é muito, muito significativo em relação a isso. Basta ter empatia, né? Basta se colocar no lugar do outro e buscar. Mas eu falo assim, a gente que luta pela humanização do nascimento, a gente está junto na humanização da perda, né? Exato. A vida é isso, são chegadas e partidas. Eu acho que tem que estar junto, né? Não, e o podcast vem muito nesse sentido. O amor, a dor, a chegada, a despedida. A gente aborda um assunto diferente justamente para que a maior quantidade possível de mulheres tenha acesso, seja a perda, o nascimento, os tipos de parto, a forma de se vestir, a coisa da vida saudável e, apesar de não ter ou não estar naquela condição, ela possa se identificar e ter empatia com outras mulheres. Exato. Porque, tipo assim, você não consegue dar a mão para ninguém se você não souber da necessidade de dar a mão, entendeu? Tipo, Ana, e é fato. Se você perguntar para alguma mulher, para um grupo de mulheres, assim, alguém vai ter uma história de luto, sabe? Assim, não, minha amiga também perdeu. Menina, você acredita que depois que eu perdi... É sempre assim, né? E ninguém fala, Ninguém né? fala. Você fala, menina, você acredita que eu fiquei sabendo que a minha mãe já teve uma perda gestacional? Eu nem sabia. Assim, sabe? Assim, você vê em rodas. Eu fiquei sabendo que o meu marido tinha tido um irmão depois que a gente perdeu o Cecília. que aí ele foi contar que ele também já tinha. A minha sogra foi contar que ela teve uma perda gestacional Que era do neném era uma dor, que assim. nasceu e morreu. Gente, olha isso. Mas isso é muito comum, Ana. 40 e tantos anos atrás, ninguém falava. E era ainda mais, tipo assim, acabou, Sim, entende? sim. Chocada. Mas isso é muito comum, assim, às vezes a pessoa passar por um processo de perda sozinha. Sabe, assim, não contar para amiga e de achar, por mais que seja uma perda de primeiro trimestre, que a gente sabe que é mais comum e tudo, é isso que a Mônica falou, que à medida que a gravidez vai avançando, os percentuais vão diminuindo, mas mesmo assim, essa dor de primeiro trimestre, por mais sofrida que ela seja, a pessoa às vezes não conta, porque justamente isso, fala assim, isso é comum, deixa pra lá, daqui a pouco você engravida e tal. E a gente sabe As também... falas desnecessárias, né? E a gente sabe também que essas dores essas perdas de primeiro semestre, elas podem trazer consequências físicas nas mulheres também, sabe? Assim, é fato isso. Então, da gente ter essa empatia independente de qualquer coisa. Empatia, né? A palavra, empatia, dar as mãos. Daqui a pouco a gente vai ter que mudar essa parede aqui para palavras, tá, gente? Porque assim, já tem um compilado de palavras que a gente já entende. É o autocuidado, é a empatia, é o empoderamento, é a cura. E por aí vai. A história da Mônica extremamente emocionante. E, enfim. E bonita, assim, tem sempre um lado triste, bonito, e é aquela frase, né? Aquela frase que a gente usa no coach, assim, muito que vem disso, assim, né? Que existe a dor, mas também tem muito amor, né? Com certeza, E é exatamente isso, assim, a história da Mônica, ela é cercada por muitas dores, né? Várias delas, que seja uma infertilidade, que seja uma perda gestacional, mas existe um amor absurdo aí por trás. Não, e tem um propósito absurdo também por detrás, porque olha a história da Mônica, teve de tudo. E é duas frases que eu falo muito, assim, que nenhuma dor é em vão e nenhuma tempestade dura para sempre. Já foi o recado, então, né? Isso que eu falo. Eu já ia te falar, porque todo final de podcast a gente pede a convidada para um recado, uma mensagem. Então, gente, já foi dado aí, porque de forma espontânea, não precisamos nem pedir, não. Exatamente, realmente. Mônica, você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, profissionalmente, pessoalmente. A gente está junto de mãos dadas ali no Colcha. Se você quiser saber mais informação sobre o Grupo Colcha, está aqui também. A Mônica está à frente. As redes sociais da Mônica também passaram aí ao longo do programa
programa inteiro. Sigam a Mônica, conversem. Entre um parto e outro, ela consegue responder. Às vezes, ali, durante um trabalho de parto prolongado, também ela responde. Gente, e o mais importante de tudo, compartilhe, entendeu? Se esse podcast não serve para você, se você não passou por isso, exatamente, né? Compartilhe, porque, assim, às vezes tem histórias que estão caladas, tem dores que estão aí latentes e ninguém tá vendo. Só compartilha. Eu acho que você já tá... Deve servir para alguém. Deve servir para alguém. Você já tá dando a mão de uma forma virtual, entendeu? Compartilhar é dar a mão de uma forma virtual, porque é muito importante. Exatamente, Ana. E é uma ilusão a gente já falar assim, isso nunca vai acontecer comigo. Isso é uma ilusão na vida da gente. Isso é uma grande ilusão. Pra meninada nova aí, gente, que tá acompanhando, é verdade, tá? Eu, quando conheci a história da Mônica, através da história da Cecília, eu rolei o feed dela lá no final. Falei, deixa eu ler isso aqui, essa história. E é isso, pra gente saber que pode acontecer com a gente, tá? E enfim... Tem se informado. E se não acontecer com você, que a gente não espera que aconteça exatamente, que você tenha força e que você tenha conhecimento também para você falar assim, poxa, já ouvi falar de uma médica e tal, siga lá e tal. Ou informação para acolher quem vai precisar, exato, porque alguém vai precisar. Um dia... E, gente, informações ginecológicas de saúde feminina, de maternidade. Então, assim, tem Nem que seja para ver 2 bebês lindos também. Você tem N motivos aí para poder acompanhar. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Mônica. Mônica, obrigada. É uma delícia partilhar com você, é uma delícia acompanhar a sua história, ver seu crescimento pessoal, profissional. Tá linda ela. Tá, gente, toda linda, tá? Demais. Eu tenho certeza que todas essas histórias te fizeram chegar até aqui. Com certeza. E vão te fazer chegar muito longe ainda na sua vida profissional, pessoal. Pessoal, muito obrigada por mais um podcast com a gente. Foi uma delícia, Mônica. Foi mesmo. Um beijo, pessoal. Tchauzinho.